Vamos lá. Bom, pessoal, a gente está começando aqui. Na verdade, a gente não está começando o curso de redação. A gente está fazendo uma aula inaugural, porque eu acho que era muito importante. O nosso curso de redação ele estava marcado para começar ontem, né? Só que eu acho muito importante, antes da gente fazer um curso básico de redação, e aí eu vou explicar, o objetivo de hoje é explicar o que é e para que é esse curso, eu perpassar por algumas questões que eu vou mostrar aqui e falar com vocês aqui hoje, né? Primeira coisa, esse curso ele é para quem vai fazer a prova de Camaçari? Pode ser. Pode ser para quem vai fazer de Camaçari, quem vai fazer de Feira de Santana, de Dias d'Ávila, do Maranhão, de qualquer lugar. O objetivo desse curso é que a gente esteja melhor preparado para trabalhar com redações, sobretudo aquelas de concurso. Tá? Por que eu estou focando em redação de concurso? Obviamente que quando você desenvolve a prática da redação, você vai conseguir fazer uma redação melhor, qualquer que seja o caso. Mas, especificamente, o que a gente quer aqui é mostrar, com base no que são cobrados em concursos, qual é a melhor maneira de se desenvolver uma redação, né? E é um curso que a gente vai ter um caráter eminentemente prático, né? Nós vamos ter 10 encontros, não está contando de hoje é uma aula inaugural para apresentar a vocês, mas nós vamos ter 10 encontros e nesses encontros a ideia é que a gente coloque a mão na massa. Tá? A ideia é fazer. Obviamente que eu vou mostrar, eu vou explicar como é que a gente vai fazer, mas vai ser muito interessante que vocês também produzam. Porque a redação ela é uma das atividades que mais precisam da prática. Não adianta vocês ouvirem eu ficar falando de redação e depois, tá bom, aprendi. Se você não colocar isso em prática. Tá? Então, hoje, nesse primeiro momento aqui, o que eu vou trabalhar com vocês é o que como se faz, não o como se constrói passo a passo, né? Mas quais são as principais características de um texto de redação para concurso, como é que a gente faz para conseguir ter um bom texto, como é que a gente faz para escrever melhor. Esse é o objetivo de hoje apresentar. E aí, ao final da aula, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre como vai ser o desenrolar do nosso curso, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. A qualquer momento que vocês precisem perguntar, fiquem à vontade, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, falar alguma coisa, podem abrir o microfone e falar, ok? Então, lembrando, nosso foco aqui é redação para concursos. Ah, mas o concurso que eu quero fazer não tem redação. Vou te falar uma coisa, não vai ser o único concurso da sua vida. Garanto isso a você, né? Se for, tem algo estranho. Por quê? Se você for pegar um concurso de ponta hoje, quando eu digo um concurso de ponta, é um concurso que te dá uma remuneração acima de R$10.000. Dificilmente não tem uma parte discursiva. Muito difícil de não ter. Se você não está satisfeito com um concurso que não seja de ponta, olha, eu acho que você precisa repensar um pouquinho a sua vida, né? Porque, assim, obviamente, não, Alexandre, R$3.000 é suficiente para que eu possa viver bem, eu não quero mais do que isso. E você tem um pouquinho de ambição, né, gente? Você tem um pouquinho de ambição. Eu sou concursado, meu primeiro concurso, eu passei em 1999, no século passado ainda. Quanto tempo faz, né? E assim, eu nunca deixei de fazer concurso. Nunca deixei de fazer concurso. Sempre fiz. Agora, obviamente, eu não faço concurso para trocar dinheiro. Ah, estou ganhando 5 mil nesse, vou fazer um que vou ganhar 5.010. Não é isso. A menos que as condições sejam melhores, né? A minha ocupação hoje me permite parar e pensar: o que eu tenho aqui? Eu ganho X. Agora, um outro concurso está me oferecendo um pouquinho mais, mas as condições de trabalho são melhores, ou o local que eu vou trabalhar é melhor, ou a carga horária é menor, ou o plano de carreira é melhor. Então, tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser levado em consideração. Então, assim, não se acomodem,
né? Ainda que você não vá ficar fazendo concurso o resto da vida, mas a gente tem que estar sempre observando as possibilidades. Às vezes o cavalo ele passa, né, para você montar uma vez. Às vezes, se você não montou naquela hora, você perdeu, né? Os concursos eles são cíclicos. Concurso público ele é cíclico. Ele dura geralmente no máximo 4 anos. Então você pode ter certeza que às vezes a gente sabe, tem concurso que está aí há 10 anos para sair e não sai. Mas geralmente os concursos, principalmente os mais importantes, eles são cíclicos. Então, se você perdeu foi ano passado, eu queria ter feito e não fiz. Calma, vai sair daqui a um tempinho. Né? Um exemplo, TJ da Bahia. Né? Teve concurso agora, o concurso foi, o resultado final saiu há pouco tempo, acho que está para sair ainda, um negócio assim. Eu queria ter feito, poxa, eu não me preparei direito, eu poderia ter ido melhor. Continue se preparando, esse concurso vai sair novamente. Vai sair agora, mês que vem? Não, não vai, porque tem um concurso em validade, mas daqui a alguns anos ele volta de novo. E talvez seja o prazo que você precisa para poder passar nesse concurso, para se preparar bem, para estar bem preparado, né? Para você ir tranquilo para a prova assim, não, eu me preparei bem. Isso é um diferencial muito grande. Né? Você chegar e falar assim, eu estou bem preparado. Eu posso não passar, mas eu estou bem preparado. E uma parte importantíssima disso é a redação. Tá? A redação é importantíssima nisso. Existem concursos que a redação responde por quase 50% da nota da prova. Eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Então, modéstia à parte, eu sempre ia muito bem em redação. Então, quando eu passava na primeira fase e falava assim, agora falta a nota da redação, eu ficava mais tranquilo. Porque eu sabia que a nota da redação iria me subir várias posições. E realmente acontecia. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. A importância da redação. Escrever é importantíssimo, né? Mas, sobretudo, a importância dela no concurso público. Tá? E eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas que eu acho que são fundamentais para que vocês tenham uma boa redação. São dicas que não vai assim, eu vou fazer isso e amanhã eu estou escrevendo uma redação ótima. Não estou enganando ninguém aqui. Eu estou falando que algumas são hábitos que vocês devem ter que vão melhorar substancialmente a capacidade de redação de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, todo mundo não, uma grande parte das pessoas viram para mim e falam isso daí, ó. Eu detesto escrever. Né? Tem alguém aí que está nesse caso, que detesta escrever? Ou não? Aqui todo mundo é escritor nato. Não? Que maravilha, todo mundo gosta de escrever aqui, ótimo. Então, eu vou cobrar bastante texto de vocês. Porque, geralmente, muita gente sinaliza isso. Gostar não, né, professor? Mas detestar também já é demais. Mas tem gente que detesta. Né? Ângela levantou a mão. Não sei se ela levantou para dizer que detesta ou que ela também está na parte boa que ela gosta. E aí, Ângela? Oi, bom dia, gente. Bom dia a todos. Eu não detesto, também não. A questão não é detestar, a questão é você ter embasamento, é você estar fazendo leitura, é você ter, né? Às vezes eu tenho todo um conhecimento, mas na hora de colocar no papel, de fazer todas as entrelinhas, né? As conexões. Os conectivos, né? Aí fica difícil. O objetivo não é que eu não gosto, eu gosto. Quando eu estava no primário, no tempo de estudar, eu escrevia muito, escrevia poesia, tem um caderninho, tudo, e hoje eu preciso voltar. Isso daí mesmo. É isso daí que você falou, Ângela. A gente precisa adotar, e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês técnicas que se adota para se escrever. Eu vou dar um recado para o pessoal que não gosta. Aí, apareceu. A Deb falou que detesta. E é normal, tá? É normal. Sabe por que isso é normal? Porque a escola que a gente estudou, e eu já falei isso com vocês, pessoal de pedagogia aqui, do preparatório, sabe muito bem que eu falo isso. A escola sempre colocou, a escola tradicional, a escola que a gente estudou, ela sempre colocava a leitura e a escrita como algo ruim. Como assim? Castigo, cópia. Tem que ler o livro e fazer. Era um castigo. Isso era um castigo. Não era um prazer.
né? Então, não se sinta culpada de dizer que você detesta, que você não gosta, não, porque isso não é uma coisa intuitiva. Ah, eu nasci detestando. Te garanto que não. Fizeram com que você detestasse isso. E eu vou mostrar para vocês que não é esse bicho de 7 cabeças, tá bom? E deixa eu dar uma novidade para o pessoal. Ia dar no final, mas eu já peguei o fio. Pessoal do curso de redação, ao final do curso, todo mundo vai ganhar um livro. Agora, vocês vão ter que ler o livro, tá? Vão ter que ler o livro. Mas vocês vão ver que o negócio é gostoso. Não é ruim, né? Quando a gente está falando assim, Alexandre, tá falando de escrever, mas não é leitura. Gente, leitura e escrita, elas estão, ó, juntinha. Se você não lê, você não vai escrever bem. Se você não lê, você não vai escrever bem. Te garanto que não vai. Professor. Né? Oi, Débora, pode falar. E essa questão da leitura é algo cultural. Exatamente. Né? O Brasil, enfim, no geral, não estimula, não incentiva. E, independente da pedagogia tradicional na qual nós fomos, né, educados, tem os nossos pais que também foram educados nessa pedagogia e que não estimularam na gente aquele hábito de ler. Porque, assim, quando eu era jovem, né, que eu sou a jovem senhora, minha irmã, ela comia aqueles livros da série Vagalume. Oh, que série maravilhosa. Massa, muito massa. Aí tinha uns de livros de Agatha Christie, que era de suspense, assim, eu amava. Eu não gostava muito da Vagalume, mas Agatha Christie eu amava. E aí eu lia. E eu lembro que minha mãe, embora sendo educadora, ela achava que a gente estava, não sei, não vou procurar o que fazer, você vai ficar lendo. E eu digo, meu Deus do céu, bora, Denise, bora, corre que minha mãe está... Sabe? Então, assim, minha irmã tinha dia dela ler um livro por dia, a Denise lia um livro por dia, minha irmã, sabe? E assim eu ficava sempre naquela expectativa, minha mãe vai chamar a gente, e não sei o que. Então, assim, independente da escola, ainda tinha a família que não estimulava essa questão do hábito da leitura. Exatamente, exatamente. É o que você falou, Débora, é uma questão cultural, né? E questões culturais não são resolvidas facilmente. Agora, a gente pode mudar isso, né? Internamente se disciplinando, lendo. Ah, Alexandre, mas eu tenho tanta preguiça de ler. Mas, gente, tem gente que tem preguiça de ir para a academia e vai, porque é saúde, né? Eu tenho preguiça de trabalhar. Eu tenho preguiça de trabalhar, mas se eu não trabalhar, eu não como. Então, eu trabalho. A mesma coisa. Eu tenho preguiça de ler. Gente, mas vamos ler. Vamos ler que vocês vão ver que os resultados vão aparecer. Oi, Mirella, pode falar. É assim, interessante, professor. Eu não ouvi, porque minha internet caiu. Você falou a respeito das escolas, né? Falou aí há pouco, aí caiu o meu vídeo. Mas a leitura, para mim, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, mas estou sendo tomada, na verdade, pelo tempo, que eu acho que a rotina da gente influencia bastante também nisso. E depois daquele curso que eu fiz, eu até comentei com uma colega minha, de mata, né? Pelo fato de eu ter me desenvolvido, embora eu não passei, mas eu consegui uma colocação, né, mínima possível, mas o conhecimento que eu acho que eu obtive foi importante para mim. Eu coloquei como determinação isso aí, por isso que eu entrei no esse curso agora de redação. A expectativa é de melhorar, de fazer leitura. Mas uma coisa que me chama a atenção também bastante na questão da leitura e da escrita é que eu vejo que nas escolas, às vezes, e é uma coisa que eu falei muito esse ano na escola da minha filha, a leitura não é feita só por ler, mas é uma pesquisa, é um entendimento do que você está lendo. Então, para mim, não é só você ler, né? Então, essa dica aí é uma coisa que eu cobrei muito na escola e que eu estou determinada também a cobrar esse ano, porque às vezes o professor faz pesquisa, leva... Isabela, você conseguiu entender alguma coisa da pesquisa que você levou? Eu sempre estava perguntando isso, e eu estava notando isso, que não estava tendo esses debates em sala de aula a respeito da pesquisa que ela tinha feito. Então, para mim, é uma leitura feita só por fazer mesmo, não tinha algo significativo. E às vezes, sabe o que acontece?
às vezes, não é nenhuma leitura crítica. É basicamente uma decodificação de palavra. Que não vai servir para o que a gente está querendo. Né? Quantas vezes já aconteceu com vocês, comigo, várias vezes? Eu estou lendo um livro, aí estou lá, aí passo 3, 4, 5 páginas, aí eu paro, caramba, o que eu estava lendo? Eu passei 3, 4 páginas assim, ó, e não consegui captar o que eu estava lendo. O que eu fiz? Na verdade, eu só estava decodificando as palavras, mas eu não estava juntando as palavras e dando um sentido a elas. Eu não estava interpretando, eu não estava visualizando aquilo ali. Então, isso às vezes acontece muito, principalmente em escola. Né? A criança lê, aí você fala assim, tá, agora me conta o que você leu. Trava. Né? Isso não é só com criança, não, tá? Isso é com a gente. Eu trabalhei com uma turma de... Não era pedagogia, não, mas acho que era licenciatura. Professores, né? E eu cheguei para o pessoal e falei assim, todo mundo aqui sabe ler? Aí o pessoal já ficou me olhando assim, como assim, sabe ler e tudo, né? Tá debochando da gente. Falei assim, ó, eu provo para vocês que boa parte de vocês não sabem ler. Aí o pessoal ficou, na hora... Tá, eu trouxe um texto simples, era uma crônica. Não era nem uma crônica, acho que era uma fábula, não me lembro agora o que era. E falei o seguinte, tranquilo, eu vou entregar para vocês uma folha, tá, com texto. Vocês vão ler o tempo que vocês precisarem. Pode ler, repetir, quantas vezes vocês quiserem. Tá bom? Aí, tá. O pessoal leu, todo mundo terminou. Ó, quando vocês terminarem de ler, o que vai indicar que vocês terminaram, vira a folha. Tranquilo. Tá? Esperei todo mundo ler. Quando todo mundo terminou, eu falei, todo mundo leu, virou a folha? Tá, agora me contem o que vocês leram. Eu digo para vocês que metade não sabia contar a história corretamente. Mas sabe por quê? Eles decodificaram as palavras, eles foram juntando as palavras. São alfabetizados? Com certeza, eles leram tudo. Só que a leitura crítica não foi feita. O tipo de leitura que a gente está falando aqui é uma leitura crítica. É você ler, internalizar, entender o que está ali e poder refletir sobre aquilo. Essa leitura é difícil. E é essa que a gente precisa estimular. Né? E é essa que eu estimulo vocês a terem. Então, quando eu coloco aqui, eu detesto escrever, a gente tem um problema sério. Né? A gente precisa tirar essas travas. Ninguém nasce detestando escrever. Você detesta escrever por algum motivo. Alguma trava foi colocada aí. E chegou o momento da gente começar a tirar essas travas. Porque a escrita é muito importante. Né? Quando eu falo assim, a escrita é muito importante, gente, porque o que eu penso com todos os alunos que passaram por mim, todos eu digo no ensino fundamental, no ensino médio, na graduação, na pós, no preparatório, em tudo. O que eu penso de um aluno meu, o que eu espero para um aluno meu é que ele tenha um bom emprego, que seja muito bem remunerado por esse emprego, que seja um emprego que ele goste do que está fazendo. Né? E nessas situações, na realidade que a gente vive no Brasil, a maioria, assim, a quase totalidade das possibilidades apontam para o emprego público. Principalmente por um nome, estabilidade. A estabilidade que um emprego público te dá de você saber, de você ir dormir sabendo assim, não tem problema, lá no fim do mês ou no início do mês seguinte, meu salário está lá até o dia em que eu morrer. É claro que se você fizer uma besteira muito grande, né, você pode ser demitido, existem sim, né, as possibilidades de demissão do serviço público. Mas se você é um profissional que cumpre as suas obrigações, você vai receber até o dia que você morrer. Né? Então, quando eu falo isso, eu falo sempre pensando nessa possibilidade de que todo mundo pode fazer um concurso, pode ter um bom salário, pode trabalhar num local que gosta, e para isso a gente precisa começar a tirar essas barreiras do caminho. Uma delas é essa. Eu detesto escrever, ou eu não escrevo bem, ou eu não sei, ou não consigo. Primeiro ponto a gente vai começar a tirar a partir de hoje. Oi, Aline, pode falar. Oi, professor. Quando o senhor falou da decodificação, às vezes eu me vejo nessa situação, né? Daquela leitura muito mecânica. Eu estou lendo, daqui a pouco, sim, o que é que eu estou lendo de fato? Isso.
E daí a gente precisa estudar, né, esses fenômenos, por que isso acontece? Será que é por falta de uma interpretação, de uma inferência, É ou por talvez seja pelo falta, hábito da basicamente, leitura? pela questão, Aline, da mecanicidade mesmo. Você desconecta, porque assim, a leitura ela tem que estar diretamente ligada com o teu raciocínio. Às vezes você faz a desconexão. Às vezes você fica só decodificando, mas você não raciocina. Isso é normal, é natural. Isso acontece comigo, várias vezes acontece. Às vezes eu estou lendo, aí eu paro. Caramba! Porque eu mecanizei a leitura. A leitura ela não pode ser mecanizada, né? Mas isso acontece. Às vezes você mecaniza. Você vai lendo, Isso, lendo, e para. isso. Caramba! E como é que a gente tem que fazer? Qual é a solução que eu dou para isso? Geralmente, quando a gente está fazendo isso, tem duas possibilidades. Uma coisa, você está se distraindo com outra coisa. E a segunda é porque já não é o momento de você fazer leitura. Né? Às vezes você não estou bem para ler hoje, não estou afim, estou preocupado com outra coisa, pare, porque não vai adiantar. Por várias vezes, às vezes eu estou lendo um livro, eu quero terminar ele logo para fazer outras coisas, e aí eu começo a fazer leitura mecanizada. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Né? Então, começou a fazer uma leitura mecanizada, tem alguma coisa te preocupando? Ah, não, porque eu estou esperando fulano de tal. Então, para. Não vai adiantar você fazer essa leitura agora. Né? Deixa para fazer depois. A leitura mecanizada não é o tipo de leitura ideal. Você só está passando letrinha, mas você não vai entender nada. Quantas vezes eu precisei voltar? Voltei 3, 4 páginas porque eu não sabia que eu tinha lido. Né? Às vezes aconteceu alguma coisa na história naquelas 3, 4 páginas e eu passei e não prestei atenção. Então, isso daí é normal. Tá? Não tem nada de anormal. Olha, acontece muito comigo. Acontece com todo mundo. Mas isso daí, geralmente, é um desvio de atenção que é natural acontecer. O que indica para a gente o seguinte, ou eu tenho que parar, né? Não está no momento, a mente não está muito conectada para isso, ou então eu estou preocupado com outra coisa, deixa eu fazer aqui, depois eu volto. Ok? Então, são essas as possíveis problemáticas. Mas nada impossível de ser revertido. Tá? Nós somos seres humanos, nós somos dotados de uma capacidade incrível para isso. Então, às vezes, é um probleminha que está acontecendo, mas nada que vá impedir que a gente consiga fazer. Tá bom? Outro ponto importante, Alexandre, assim, e também compartilhando com os colegas, que o conhecimento tem que ser compartilhado, é que quando a gente também domina o hábito, né, da leitura, a gente passa a perceber as semânticas. Para além da interpretação, né, a acentuação, né, dessas... o sentido, né? Na verdade, eu estou falando Ler muito mais do amplia o sentido. vocabulário. Isso, para mim, é um dos principais da leitura. Né? Eu trabalhei muito com alunos de graduação. Eu recebi alunos de graduação com vocabulário super restrito. O vocabulário restrito você percebe numa redação. A pessoa não tem repertório de escrever palavras novas, de inserir. O vocabulário é restrito. A leitura amplia o vocabulário, você conhece novas palavras. Né? Você consegue escrever utilizando uma diversidade de palavras, que é uma das coisas, inclusive, a gente vai trabalhar nesse curso. Né? Então, é importantíssimo isso que a Aline falou também. Né? A questão da pontuação, a questão da semântica, tudo é importante. Mas eu gosto de destacar muito também a ampliação do vocabulário. Pode terminar, Aline, desculpa, eu te interrompi. Sim, e o repertório, né, no qual você já citou aí. Então, todos esses elementos contribuem para que a gente produza um texto, uma dissertação, e até mesmo vislumbrar outros temas, né? A gente transitar por outros temas de leitura. Então, tudo isso é um conjunto. Eu acredito, Alexandre, muito em um processo, entendeu? Em etapas de leitura. Inicialmente, a gente tem muito esse problema, né? Acontece comigo também, da codificação, eu acho que também por conta do ritmo de vida da gente, que a gente não só estuda, mas trabalha também, tem família, isso tudo influencia, né, nessa questão. Aí vem a questão, outras etapas, quando você vai se interessando mais pelo texto, o hábito da leitura também é muito positivo. Eu acho que, assim como a gente tem um hábito, como a Alexandre já citou aí, de academia, eu acho que a gente tem que ter esse hábito todo dia. Eu acho que começar, quantas páginas a gente pode ler, né, por dia?
O que mais a gente gosta de ler? Eu acho que são coisas iniciais, ideias iniciais que a gente pode estar criando, né? Hábitos iniciais para a gente poder estar desenvolvendo. Perfeito, perfeito, com certeza. Criar hábitos, isso é fundamental. Isso aí. Bom, vamos lá. O que a gente já estava falando aqui, né? A leitura é fundamental para uma boa escrita. Dificilmente vocês vão ter uma boa escrita se vocês não tiverem o hábito de leitura. Segundo ponto, escreva. Escreva muito. Quanto mais escrevemos, melhor vai ficar o resultado. Vocês lembram que antigamente, principalmente as meninas tinham um diário, né? Escreviam ali. É um hábito que a gente deve ter, né? Você já pensou em usar um diário? Ou então um caderno de bordo? O professor costuma usar caderno de bordo. Antigamente, pelo menos, usava. Hoje eu sei que nem todo mundo usa. O pessoal usa obrigado. Mas aquilo ali estimula a escrita. Quanto mais a gente escreve, melhor vai ficando o resultado, né? Então, às vezes, porque a gente aprendeu, volto para a questão lá da escola. Nós aprendemos a escrita e a leitura como coisas ruins, como castigo. Então, eu ia falar assim, ó, chegou o final do dia, você está cansado, pega um caderninho, escreve ali o que aconteceu, o que te aborreceu e tudo mais, como se fosse um diário mesmo. Aí o pessoal, poxa, mas eu estou cansado, eu vou me cansar mais ainda, como se isso fosse cansar. Para vocês verem como está internalizado na gente que a leitura e a escrita são coisas cansativas, são coisas ruins, são coisas... E não é. Comecem a observar por esse lado. Tentem observar por um outro sentido, né? Geralmente o pessoal assim, quando eu quero relaxar, eu boto um fone de ouvido e fico ouvindo música. Por que ao invés de você ouvir música, você não lê um livro? Porque eu quero descansar, eu não quero me cansar. O livro cansa? Você vai ficar pulando em cima do livro? Então são essas as situações que eu quero que vocês reflitam, para que vocês vejam que não é uma coisa natural. Ninguém nasce detestando alguma coisa, né? Alguma coisa que levou a gente a isso. E um terceiro ponto que eu acho muito importante é esse daqui, ó. Veja menos vídeos e leia mais. Reflita, escreva sobre as suas reflexões. Isso é um exercício diário. Eu sempre gosto de falar para todo mundo, mas principalmente para os alunos de graduação, são aqueles que estão em processo de formação, é o seguinte, ó, vocês precisam se inteirar do que acontece no mundo. E o pessoal que vai fazer concurso, então, fundamental. Principalmente quando tem parte de conhecimentos gerais. Por exemplo, redação. Redação é sobre um tema da atualidade. Você precisa ler, você precisa se inteirar sobre o que está acontecendo. Então, eu sempre falo, você lê notícia, você acompanha... Não, todo dia eu vou lá no YouTube e ouço as notícias, eu vejo CNN e tudo. Não é isso que eu estou falando. Vídeo, e uma das maiores pragas da atualidade se chama YouTube, né? Claro que eu estou falando no sentido figurado. Porque o YouTube, ele acabou substituindo muito a leitura. Eu me lembro, na minha infância, na minha adolescência, era um hábito na minha casa a gente comprar jornal de domingo. Então, todo domingo eu ia na banca, comprava o jornal, aí tinha aqueles jornais, a gente ia fazer a leitura o dia inteiro. Hoje, jornal de banca, eu confesso a vocês que há muito tempo que eu não compro um jornal de banca, né? Existem jornais que não existem nem mais edição impressa. E tudo isso foi substituído pela tecnologia. Só que, assim, existe essa tecnologia escrita. Só que é mais cômodo ver o vídeo. Agora, vocês não sabem o quanto isso prejudica a questão da leitura e da escrita. Isso prejudica e muito. Não estou falando para vocês deixarem de ver vídeo. Eu estou falando, olha aí, ó, primeira frase. Veja menos vídeo e leia mais. Oi, Milene, pode falar. Prof, bom dia, rapidinho, gente. O grupo de morfologia, eu não colocou o link. Pode colocar o link lá do grupo? Não coloquei? Não. Ih, Mas eu entrei aqui porque meu namorado, ele faz parte eu do me grupo esqueci. Alguém pode botar para mim o Eu link? boto. Eu só estou pedindo autorização para botar. Não, pode sim. Foi esquecimento mesmo. É Tá, esquecimento. então eu vou botar. Meu Deus. Vou botar. Ainda Tá. bem que pelo menos a aula é gravada, o pessoal não vai perder. Me esqueci totalmente, perdão.
Faz esse favor para mim, Milene. Obrigado. Bom, então, essa questão, vejam menos vídeos, leiam mais. Tá? É uma troca. Você não gosta... eu estou vendo a notícia que está dando, estou sabendo de tudo que está acontecendo no mundo, que eu vejo a CNN pelo YouTube. Legal. Mas será que não é legal você ler também o que está acontecendo? Mas tem que pagar. Não vem com essa, não. Tem um monte de site aí gratuito que você consegue ver. Né? Então, essas são as situações que igual, não tem aquela questão do nutricionista, vamos fazer a troca. Em vez de você comer isso daqui, coma isso que é mais saudável. É a mesma coisa que eu estou propondo. Em vez de você ver tanto vídeo para se informar, pode continuar vendo, mas diminua. Leia um pouquinho mais, porque a leitura também é importante. Né? Então, é mais ou menos isso aí. Tá bom? Aí, vamos lá. Redação em concurso, porque o nosso objetivo obviamente, que a gente quer escrever melhor, a gente quer, né? Mas a gente tem um foco no concurso. E quais são algumas características da redação em concurso? Primeira, é o texto dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? É aquele texto em que você defende uma ideia e argumenta sobre ela. Né? Você tem um problema, você aponta o problema, você discorre sobre o problema e você argumenta sobre aquilo. Esse é o tipo, geralmente, que aparece em concurso. Tá? Uma característica de redação em concurso é o limite de linhas. Então, geralmente, é entre 20 e 30 linhas. Você não pode escrever nem muito pouco e nem demais. Ou seja, você não pode nem ser muito resumido e nem muito prolixo. Né? Tem aquele pessoal que fica enchendo linguiça. E é horrível a redação que enche linguiça, porque a pessoa fica se repetindo. Ela já falou alguma coisa e ela volta. Ela fica dando volta no texto. Aquilo é horrível. Entendeu? Terceira característica. A maioria das redações, o título é opcional. Nós tivemos agora, Lauro de Freitas, que era obrigatório ter o título. Né? Mas, geralmente, questões de concurso, o título é opcional. Se eu botar tá errado? Não. E se eu não botar tá errado? Também não. Tá? A menos que haja uma orientação expressa para, como parece que foi o caso de Lauro de Freitas, né? Que a orientação era ter um título para a sua redação. E o que acontece se eu não colocar? Você vai ser despontuado, porque tinha uma orientação e você não botou. Né? Por isso que é muito importante ler também as orientações. Olha a leitura aí de novo. Ler as orientações. E por isso que toda vez, Alexandre é chato mesmo, sai o edital, aí eu pergunto, vocês já leram o edital do concurso? Vocês já leram o edital do concurso? Aí, não, ainda não li, não. O nome disso? Preguiça da leitura. Preguiça de leitura, mas isso assim, é o que eu estou falando, e repito, isso é uma construção. Vocês não nasceram com preguiça de ler. Né? Isso foi uma construção cultural. É uma cultura. Né? É uma cultura contra a leitura, infelizmente, que a gente precisa desfazer. E vai dar um pouquinho de trabalho, mas a gente começa a desfazer isso aí. Tá? Desenvolvimento de questões acerca dos conhecimentos específicos. Existem muitas questões que são sobre conhecimentos específicos. Né? Não é para você escrever, faça uma redação falando sobre a importância das cotas no serviço público. Isso é um tema geral. Agora tem algumas que vão ser sobre conhecimentos específicos, sobre a atividade que você desenvolve. Né? Por exemplo, segundo o pessoal que vai fazer professor, discorrer sobre a importância do projeto político-pedagógico para o currículo escolar. Né? É uma questão de conhecimento específico. Mas também é fundamental que você tenha eu vou usar um termo bem direto, que você tenha a manha do concurso, da redação para concurso. Tá bom? É preciso ter, como dizia um amigo meu, é preciso ter a maldade para fazer isso. Passos importantes. Isso daqui, gente, é obviamente que eu estou fazendo essa aula inaugural, mas nas nossas próximas aulas do curso de redação, eu vou pegar cada uma dessas e explicar como é que vai funcionar. Tá? Brainstorming. Vocês sabem o que é o brainstorming? Quem sabe, põe só aí o dedinho. Alguém sabe aí o que é o brainstorming? Não, professor.
Provavelmente vocês conhecem por outro nome. Quer ver como é que vão conhecer agora? Tempestade de ideias. Conhecem? Sim, sim. É o brainstorming, né? Que é uma metodologia ativa, tá? O brainstorming é uma metodologia ativa. O que é uma tempestade de ideias? Por exemplo, o tema da redação era a importância das cotas raciais no serviço público. Bom, eu vou começar a redação. Eu venho com uma tempestade de ideias. Quais são os... O que eu posso escrever? Não vai escrevendo direto, vai fazendo tipo tópico. Falar sobre a história das cotas. Falar que as pessoas nas cotas, que entram por cotas, elas têm um desempenho tão bom quanto as que não entraram. Você vai jogando as coisas. Por quê? Depois você só vai organizar. As ideias já estão ali. Tá? Segundo ponto, eleger uma ideia central. Você tem um monte de ideia ali, naquele brainstorm. Né? Qual é a central? Qual é a mais importante? Qual é aquela que vai conduzir toda a sua redação? É isso que você vai fazer no segundo ponto. Terceiro, concatenar as ideias, com R a mais, tá? Concatenar as ideias. Essa é a parte difícil. A concatenação das ideias, ela demanda o próximo tópico. Usar os elementos de coesão corretos. E aí vai ser um dos focos desse nosso curso. Como que a gente usa elemento coesivo corretamente? Porque a concatenação... O que é concatenar as ideias? É como se você tivesse uma tubulação e você fosse colocando aqueles joelhos, juntando uma coisa com a outra. A redação, ela não pode ficar... Existe redação, e eu fui corretor de redação, fui professor de redação. Tem redação que você corrige, parece que foi escrito por 10 pessoas diferentes. Ela começa falando uma coisa, daqui a pouco ela fala outra, daqui a pouco parece que foi outra pessoa que escreveu, mas foi a mesma pessoa. Mas por que isso? Porque as ideias não estão concatenadas, elas não estão coesas. Não existe uma coesão entre as ideias para dar uma ideia de fluxo. Isso é um dos principais pontos de redação. Tá? Outra questão, não deixar pontos em abertos. Você começou lá falando, não, porque houve uma certa resistência em relação às cotas. Aí você fala da resistência e depois largou isso de mão. Você deixou um ponto em aberto. Tá? Redação não se deixa ponto em aberto. Se você abriu, você tem que fechar. Então, uma das dicas também, não abra um monte de ponto, não. Porque depois você tem que fechar todos. Você não pode começar uma coisa, falar e depois simplesmente abandonar. Tá, mas e daí? Você começou isso daqui, você não vai terminar? Isso despontua. Tá? Em redação de concurso, isso é alvo de despontuação. E construir uma conclusão que tenha relação com os pontos abordados no texto. Outro problema. A pessoa escreve maravilhosamente, introduz, desenvolve. Quando chega na conclusão, ela está falando uma coisa que não tinha nada a ver com o que ela falou antes. Isso é despontuado. Então, esses pontos aqui são pontos que a gente vai trabalhar assim, mais incisivamente dentro do nosso curso. Como é que a gente faz para evitar algumas situações e como que a gente faz para conseguir colocá-las em prática. Tá bom? E aí vem a pergunta, e como que eu começo? Né? Uma das situações, e aí a gente vai lembrar lá quando a gente ainda estava no ensino fundamental, desenvolver a oralidade pode ser um primeiro passo para quem tem muita dificuldade em redação. Tem gente que não tem, que escreve, não vai precisar disso daqui. Isso daqui é um primeiro passo. Primeiro passo para quem tem muita dificuldade. Quer ver? Oralidade. Como assim, Alexandre? Exemplo. Vocês estão vendo essa imagem aqui para mim? Todo mundo está vendo aí? Sim. Eu queria que alguém, qualquer pessoa aí voluntária, me diga aí o que essa imagem passa para vocês. O que vocês imaginam dessa imagem aí? Que história estaria por trás dessa imagem? Um voluntário, por favor. No aeroporto, à espera do voo, viagem. Um aeroporto, à espera do voo. Mas quem está esperando esse voo? Alguém específico? Está parecendo quem coordena os voos, porque o aeroporto parece que está do outro lado. Quem coordena os voos? Será que está acontecendo algum problema nessa coordenação? Oi, junto do aviãozinho tem alguma coisa ali para ajudar.
Tem um carrinho menor. Entendi. Então, vocês estão vendo como é que a gente vai puxando as situações? Isso é trabalhar com oralidade. Isso a gente costuma trabalhar muito com criança. O que vocês estão vendo aqui? Ah, eu estou vendo um avião. Quem será que está dentro desse avião? Ah, dentro do avião tem isso e isso. Ah, e para onde eles estão indo? O que eles estão fazendo? Isso a gente usa para estimular a criatividade na escrita, né? Que é um momento inicial. Porque, às vezes, o problema da pessoa, sabe qual é? É a trava. Ela quer escrever e não vem nada, né? A oralidade, ela auxilia isso. Então, você começa a ver, não, eu estou vendo um avião. Tá, quem está dentro do avião? Para onde essa pessoa está indo? Será que ela demorou para chegar no aeroporto? É fazer perguntas e tentar dar resposta, né? Ah, tem um carrinho puxando ali o avião, como a Carla viu. Quem será que está puxando esse carrinho? É uma pessoa sozinha? Quem é essa pessoa? Será que ela trabalha no aeroporto? Ela não trabalha? Será que ela demorou para... Vocês estão vendo a quantidade de informações que podem ter? E para que isso serve? Isso serve para estimular a escrita, estimular as ideias. É claro que aqui a gente está fazendo um texto que é descritivo ou narrativo. É diferente do argumentativo. Mas é um caminho para quem tem, geralmente, trava. E eu passei por muitos alunos que eram assim. Ai, professor, eu vou escrever, mas eu não consigo. Eu escrevo 5, 6 linhas e eu travo. Para quem tem esse tipo de trava, esse tipo de atividade é importante. Tá bom? Então, pega uma revista, olha, tenta sair escrevendo. Vocês vão ver que quanto mais vocês escrevem, mais vocês vão perdendo o medo de escrever. Porque às vezes a gente tem medo de escrever besteira, de escrever errado, de não saber. Quanto mais você escreve, mais você vai perdendo o medo. Tá bom? Então, a questão, imagine uma história sobre essa foto. Veja os elementos que mais te chamam a atenção. É assim que a gente começa a construção. Tá bom? E aí, como é que eu faço essa construção? Faço o brainstorm. Aquilo que eu falei, a tempestade de ideias, né? O avião está decolando, a pessoa chegou atrasada, estava tendo obra, o cara que está puxando o carrinho, ele é o primeiro dia dele no aeroporto, a senhorinha que está viajando nunca viajou de avião, e o rapaz está lá na frente, tem medo. Olha a quantidade de ideias. E aí você vai escolher qual o fio central da tua história, né? Qual é a situação que vai conduzir a história? E é claro que podem ter situações secundárias, mas é preciso ter um fio central. E tudo deve estar bem encadeado. Você não pode ter um monstro de 10 cabeças. Tem que ter uma cabeça principal. Você pode ter algumas situações acessórias, mas é preciso que as histórias estejam, que as situações estejam totalmente encadeadas. E aí a importância dos elementos coesivos, né? Que isso eu vou bater muito na tecla, né? Olha aí, a parte mais difícil é justamente o encadeamento. Para isso, precisamos entender um pouco mais sobre os elementos de coesão. São eles quem dão coerência ao nosso texto. Isso daqui vai ser uma situação que eu vou bater demais nisso daqui. Olha um exemplo. O número de pessoas com fome está em alta no mundo, embora os governantes não façam nada para resolver. O que vocês acharam dessa construção aí? Tá legal? Deixa eu aumentar aqui para o pessoal. O número de pessoas com fome está em alta no mundo, embora os governantes não façam nada para resolver. Alexandre, após a palavra mundo, cabia uma vírgula? Poderia ter. É facultativa aí. Jóia. Vocês acham que está legal a construção? Professor, acho que o embora não ficou muito legal aí, não. Oi, alguém me chamou também. Alguém falou Eu do embora e achei outra pessoa. que fui eu, Liliane, eu achei que faltou a justificativa, o que os governantes precisavam fazer para acabar com a fome. A questão aqui, quem foi que falou do embora aí? Fui eu, Alexandre. Thaís, né? A Thaís chama atenção para o embora. Eu vou repetir a frase. O número de pessoas com fome está em alta no mundo, embora os governantes não façam nada para resolver. Pessoal, embora ele tem um sentido concessivo.
E o sentido concessivo não entra nesse tipo de construção. Aqui a construção é outra. Vocês querem ver? Olha aqui, ó. Leiam bem o que está aí. O número de pessoas com fome está em alta no mundo, embora os governantes não façam nada para resolver. Agora, olha a mesma construção. O número de pessoas com fome está em alta no mundo. Entretanto, os governantes não façam nada para resolver. Ou não fazem, né? Observem que a mudança do elemento coesivo é responsável por dar sentido à frase. Porque o entretanto ele tem um sentido adversativo. Ó, essa situação aqui. Mas isso não acontece. Então, são elementos coesivos que mudam totalmente o sentido da construção. Vocês querem ver um outro exemplo? Na mesma oração, aqui, ó. A fome é um problema sério no Brasil. Perdão, aqui não na mesma orientação, na mesma construção. Deixa eu voltar aqui para a mesma construção, que eu acho que eu acabei não colocando. Ó, a gente poderia escrever assim, ó. Embora o número de pessoas com fome esteja em alta no mundo, os governantes não fazem nada para resolver. Vocês perceberam que a colocação do embora, ela muda totalmente o sentido do texto. O embora ele tem um sentido concessivo. Então, utilizar o elemento coesivo corretamente é fundamental para uma boa redação. E uma das aulas que a gente vai ter é justamente sobre elementos de coesão. Qual que eu uso e qual que eu não uso. Qual o sentido deles. O que eles querem dizer. Porque, assim, você pode saber um monte de elemento coesivo, mas se você não sabe o que ele quer dizer, não adianta nada. Né? Não adianta nada. Então, a gente vai estudar o sentido desses elementos coesivos. Ok? Agora, deixa eu voltar aqui para o uso dos referenciais, que são muito importantes. Olha aqui essa construção aqui. A fome é um problema sério no Brasil. Dados oficiais demonstram que a fome matará milhares de pessoas nos próximos anos. Isso daqui poderia ser, tranquilamente, um trecho de uma redação. Né? Só que aqui teria um problema bem peculiar numa redação que se chama repetição. Percebam que a palavra fome aparece 2 vezes. A fome é um problema sério no Brasil. Dados oficiais demonstram que a fome matará milhares de pessoas nos próximos anos. Eu, enquanto corretor de redação, eu despontuaria se a pessoa escreveria isso. Tiraria 1/10 que seja. Existe uma repetição. Ela poderia utilizar um elemento referencial no lugar de fome. Vocês querem ver? Olha aqui, ó. A fome é um problema sério no Brasil. Dados oficiais demonstram que ela matará milhares de pessoas nos próximos anos. Ela quem? Ela quem, pessoal? A fome. Não deu para entender que eu estou falando da fome com esse ela? Sim. Sim, né? Isso daqui é um elemento referencial. Eu evito uma repetição para o nome fome não aparecer 2 vezes. E eu usei aqui, no caso, um pronome, que é um pronome referencial. É um elemento anafórico. Né? É um elemento anafórico. O que é uma anáfora? É quando eu uso um outro elemento, um recurso expressivo, para evitar uma repetição de um termo que já apareceu anteriormente. Então, a fome é um problema sério no Brasil. Dados oficiais demonstram que ela matará milhares de pessoas. Quem? A fome. Fome já apareceu no texto. Então, aqui eu tenho o que a gente chama de um elemento anafórico. É um recurso que eu uso para repetir uma palavra que já apareceu. Oi, Mirella, pode falar. Professor, se eu colocasse a mesma no lugar que ela, também está correto? Poderia ser, não teria problema, não. Se bem que eu acho que a mesma não ficaria muito bonito, não. Dados oficiais demonstram que a mesma matará milhares. Podia ser. Mas eu acho que o pronome aqui fica mais... A mesma que às vezes fica botar... O grande problema é que às vezes a gente usa o mesmo, a mesma, de uma maneira muito... A gente acha que está deixando o texto mais bonito.
né? E, às vezes, essa construção ela é colocada de maneira errada. E ela torna o texto errado. Aqui não seria o caso, tá? Mas é bom a gente... Às vezes, a gente o feijão com arroz é mais bem colocado. Né? Aqui para o pessoal, mas o mesmo aí não estaria errado, não. Tá? Não estaria errado, não. E continuaria sendo um elemento anafórico. Tá? Então, aqui a gente tem uma substituição de repetição por um elemento anafórico. Agora, observem esse segundo caso aqui. Ó. Outro tipo de referencial. Um dos maiores problemas enfrentados no mundo é este: a fome e o desleixo das autoridades. Percebam que aqui é o seguinte, esse este está se referindo a quem? A fome e desleixo? Exatamente. Aí eu faço uma pergunta. Essa referência, fome e desleixo das autoridades, ele já tinha sido citado antes no texto? Antes não. Não, ele está vindo depois, né? Então, nesse caso, a gente também tem um referencial, só que a gente chama de referencial catafórico. É a anáfora e a catáfora. A anáfora é uma referência ao que já foi dito antes. E a catáfora é uma referência para o que vem ainda. Né? Então, percebam que aqui, um dos maiores problemas enfrentados no mundo é este. Qual? A fome e o desleixo das autoridades. Então, eu usei um elemento referencial para falar de algo que ainda vai vir. Tá? Continua sendo um elemento referencial, mas aqui um elemento catafórico. Isso enriquece muito o texto, gente, a gente usa elementos referenciais. Aqui eu coloquei bem simples, o este, isso, ela. Mas vocês vão ver que nas próximas aulas a gente pode utilizar vários tipos de elementos referenciais que vão enriquecer o texto, que vão deixar ele mais robusto. E isso é muito legal, tá bom? Isso é muito bem visto em uma redação. Em resumo, né, o que a gente pode resumir do que a gente falou aqui hoje? Ler é o primeiro passo para começar a escrever melhor. Eu não gosto. Começa hoje, tenta, dá um pouquinho, pega um livrinho, lê um capítulo por dia, não precisa ler tudo de uma vez, não. Porque às vezes o pessoal acha, não tem que ler um livro de 300 páginas. Não faça isso, não. Vá lendo aos pouquinhos, começa aos poucos. Vai adquirindo hábito, vai pegando gosto. Daqui a pouquinho você decolou, tá? Levantar ideias e ideias centrais. Né? Como é que eu faço? Às vezes, o grande problema é aquilo, cara, eu tô aqui parado, não vem nada na minha cabeça, porque as pessoas já querem começar escrevendo a introdução, elas já querem começar escrevendo o texto. Não façam isso. Pegam primeiras ideias, vamos pensar em várias ideias, deixa vir aquela tempestade, sai anotando em tópico, e depois de você olhar ali, você fala, qual é a ideia central? Da onde que eu vou passar essa construção? Né? Como é que eu vou começar? O que eu vou utilizar? Vai ter ideia que você teve que você vai descartar. Não, isso daqui eu não vou falar, não. Você não precisa falar de tudo. Lembrando que quando você fala de tudo, quando você abre um assunto, você tem que fechar. Você não pode deixar a porta aberta. Então, saber analisar essas ideias também é fundamental. Analisar é que você vai escolher e organizá-las depois. Né? Entender a estrutura. Entender as dimensões de uma introdução. Como é que eu introduzo um tema? Como desenvolver as ideias que apareceram ali? E, por último, concluir as ideias que foram trabalhadas no texto. Lembrando, não pode ficar ponta solta. Se você abrir um assunto, você tem que concluir ele. Tá? Isso é um dos temas, uma das situações que geram despontuação em redação. É você começar e simplesmente não fechar o assunto. Tá? E aí, na nossa próxima aula, que na verdade vai ser a primeira aula do curso, né? Essa daqui foi mais uma apresentação sobre a importância, sobre a estrutura, a gente vai parar e pensar como se estrutura uma redação, para a gente entender os elementos da redação, a introdução, o desenvolvimento e a construção. E aí, nas aulas seguintes, a gente vai se debruçar em cima de cada uma delas. Primeiro, como que eu construo uma introdução? Introdução. Depois, como é que eu desenvolvo um tema? Né? A gente vai desenvolver. E, por último, como é que eu concluo? E, ao mesmo tempo, a gente vai introduzir os elementos de coesão, porque não adianta você escrever uma redação, introdução, desenvolvimento, conclusão.
Elas precisam estar conectadas. Lembram do joelho de PVC, do encanamento? Vocês precisam colocar as conexões. A introdução tem que estar conectada com o desenvolvimento, tem que estar conectada com a conclusão, tem que estar tudo conectado. Senão, acontece o que eu falei. A gente vai corrigir uma redação e a impressão que dá é que foi escrito por 10 pessoas. Por quê? Porque não há conexão. Ok? Bom, gente, então, nesse primeiro momento, nessa apresentação, né, inicial que eu trabalhei aqui com vocês, a ideia principal era justamente que a gente pudesse, conversar um pouquinho sobre o que é uma redação de concurso, né? Quais são essas características, mas, sobretudo, sensibilizar vocês para a importância da leitura e da escrita para que vocês atinjam um objetivo no concurso público. Isso é fundamental, tá bom? E, assim, eu espero que, ao longo desse curso, que a gente vai começar já na próxima sexta-feira, vocês consigam chegar, não apenas no final, mas ao longo do curso, vocês fiquem atentos a essas peculiaridades que são fundamentais na escrita e na construção de uma redação. Tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Não, tranquilo, professor. Então, Adorei que bom, que bom. Eminentemente, as nossas aulas do curso elas vão ser bem práticas, tá? Hoje que eu quis dar mais uma ênfase, assim, até para sensibilizar vocês sobre isso, e na semana agora a gente já começa com a nossa aula número 1 do curso de redação, tá bom? Pessoal, então, muito obrigado a vocês pela participação. Mesmo quem não vai fazer o curso, comecem a ler, pega um livrinho. O livro é muito grande, não é para ler todo, lê um capítulozinho, lê 5 páginas, vai aos pouquinhos, né? Daqui a pouquinho vocês estão engrenando. Quando a história é boa, gente, quando o livro é bom, você quer parar, mas você não consegue. Escuta o que eu estou falando. É pegar o hábito, é tudo um hábito, né? Quando vocês pegarem, e vocês vão perceber que esse hábito, que pode parecer chato hoje, vai ajudar imensamente vocês futuramente. Ou, como me falaram, agora não sei quem foi, se foi a Aline, se foi Thaís, alguém que falou que era a questão do tempo, né? Não sei se foi Mirella também, que a questão eu sei que é a questão do tempo, às vezes você quer, mas não consegue, porque tem 1001 coisas. Mas, Mirella, né? Mas se organiza um pouquinho, 5 minutinhos que seja inicial, né? Pega lá, lê um capítulo de 3 folhinhas, já ajuda, né? Vai adquirindo esse hábito, às vezes dá um tempinho mais, vou ler um pouquinho mais hoje. Vocês vão ver que isso vai ajudar muito, tá bom? Pessoal, ô, professor, sim. Não esqueça de ver minha redação não, viu? Tá lá, já tem um tempinho. Não, o que acontece? Todas as redações eu tinha feito já todos os comentários, só que eu estava com sérios problemas de conexões porque eu estava fora, né? Tá não pode falar de questão de tempo, olha aí. No pior que não foi tempo, não, porque corrigido estava tudo bonitinho, e com todas as observações. As corrigidas. Mas eu vou... Amanhã, provavelmente, eu já estou liberando tudo, porque agora eu já estou de volta, então... Vou amanhã eu estou fazendo prova. Oi? Amanhã eu estou fazendo prova da saúde. Mas aí, segunda-feira, você vê lá. Tá bom? Não, só estou comentando que amanhã eu estou fazendo prova. Sim, perfeito. De psicopedagoga. É verdade. Bom, a Deb, como é que faz para se inscrever no curso? Lá pelo grupo, é só falar com a gente lá da Gestar, tá bom? Lá pelo grupo eu faço... Minha internet caiu um pouquinho aqui algumas vezes. Vai ficar algum material para a gente fazer a leitura para a próxima aula? Como é que vai ser? Pessoal, no grupo, igualzinho dos outros grupos, né? Quem já fez aqui preparatório sabe que tem um Classroom, né? Amanhã eu vou estar liberando o Classroom para vocês, então vai estar lá a gravação, essa gravação vai ficar lá, quem quiser ver de novo, principalmente você que caiu, né?
e não pôde ver tudo, vai estar a gravação lá a partir de amanhã. Todas as gravações que estão pendentes, né, de Camaçari, inclusive, amanhã a gente espera estar regularizando tudo. Tá bom? Certinho? Mais alguma coisa? Não? Então, pessoal, bom sábado para todo mundo. E lembrando para o pessoal de Camaçari que daqui a meia horinha começa a nossa aula de reposição, né? Pessoal, bom sábado e até a próxima. Tchau, professor. Tchau, professor. Até daqui a pouco. Obrigada. Tchau, tchau para todos.